Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um estudo, uma reflexão, para que possamos aproveitar esses momentos em que estamos neste confinamento, orando, nos fortalecendo, orando pela humanidade, aprender um pouquinho, trazer um pouco mais da doutrina espírita para junto de nós. Hoje nós trouxemos um tema, esquecimento do passado, para uma breve reflexão. E espero que vocês gostem, apreciem. Então, nesse momento, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos guias e mentores da nossa casa, que possam trazer a paz, o equilíbrio, o fortalecimento, a iluminação, a ampliação do nosso entendimento para esta doutrina maravilhosa que nos conduz ao equilíbrio e à paz. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Eu vou compartilhar a página com vocês para que possamos aproveitar melhor o tema. E vocês possam acompanhar. Então, o tema de hoje é esquecimento do passado. O Espiritismo tem como uma de suas premissas a sobrevivência da alma e sua passagem pelo plano material. Assim, cada um de nós já esteve aqui neste mesmo mundo, apenas com um corpo material diferente, filho de pais diferentes, em uma época e um local diferente. Teve necessidades materiais, diversos anseios, desejos, sonhos, conviveu com diversas pessoas, tomou muitas decisões, cometeu erros, acertou outras vezes. Tudo isso aconteceu diversas vezes, somando experiências a cada um de nós, somando lições que são incorporadas e nunca perdidas. O esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos nos respondem na questão 392 do Livro dos Espíritos. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, eles já nos colocam bem aí como temos a necessidade de ter esse esquecimento para que as nossas construções, as nossas realizações, as nossas escolhas tenham mérito. Mérito por algo que já aprendemos, que estamos nos esforçando para realizar. E não porque sabemos, no passado, que efetuamos de forma diferente e hoje precisamos realizar de maneira satisfatória. Então, o esquecimento do passado, essa lembrança, nos favorece no sentido de nos fortalecer através das atitudes que tomamos com sabedoria, dessa vez, escolhendo a melhor parte. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia,
conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhes podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, quando nós mergulhamos na vida física, nós perdemos momentaneamente a nossa lembrança, a lembrança das nossas existências passadas. Mas conservamos algumas vezes uma vaga consciência dessas vidas, que nos vem através de intuições que temos, de insights, né? Que mesmo em certas circunstâncias podem ser reveladas. E essas revelações, só quem nos faz, são os espíritos superiores. Então, em certos momentos da nossa vida que podemos passar alguma crise, algum problema grave, eles nos mostram, nos revelam, através de sonhos, de evidências, de algo que nos chega, em que fazemos aquele paralelo, algo nos fala ao coração, nos sacode, para que possamos ter esta revelação, que vem para nos ajudar. Ela vem com um fim útil, de nos fazer reparar algum erro, modificar dessa vez as atitudes que temos tomadas, ou nos fazer entender do porquê da situação que estamos passando. Então, a espiritualidade, muitas vezes, a espiritualidade superior, nos mostra, nos revela, para que possamos aprender com elas. Então, sempre existe uma razão útil para que isto ocorra, e não apenas para a nossa curiosidade. A união entre o espírito e o corpo começa com a concepção, né? No momento em que o espermatozoide penetra no óvulo e que há a concepção, né? A ligação é feita através desse laço fluídico, né? Que é o perispírito. A plenitude desta ligação ocorrerá muito depois, ocasião em que o espírito toma definitivamente as rédeas do corpo físico. Diz-nos André Luiz que este fato ocorreria aos 7 anos de idade. No momento da concepção, a perturbação do espírito aumenta. O nascimento está próximo, suas ideias se apagam, como também a lembrança do passado, do qual já não tem mais consciência. Então, no momento da concepção, que eles dizem que a perturbação do espírito aumenta, porque a responsabilidade dele, a consciência que ele tem da responsabilidade que ele tem dessa nova vida, dessa nova oportunidade que Deus está lhe oferecendo para o resgate, para a realização da sua renovação íntima, para que coloque em ação aquele plano para que ele possa evoluir, para que ele possa progredir. Então, há uma responsabilização muito grande dele próprio com ele mesmo. Então, por isso a questão da perturbação. Depois, conforme a gestação está sendo feita, está correndo os meses, essas ideias do passado e tudo quanto ele vem para realizar vai sendo apagado, pouco a pouco. E as lembranças do passado também. E quando ele nasce, na grande maioria das vezes, ele não tem mais consciência. Nós vemos hoje algumas crianças e temos dados, né? Eu não trouxe hoje aqui para colocar, para não ficar muito grande, mas são variados casos, muitos, né, pesquisados por cientistas, comprovados, de crianças que retornam num tempo curto e que elas têm conhecimento da vida anterior delas, né? E trazem essa lembrança muito vívida, com detalhes,
como onde moraram, dizendo o nome da cidade, enfim, falando o nome de pessoas com as quais conviveram, do que morreram, o que aconteceu, se tinham esposa, se tinham filhos, enfim, dando todos os dados que são comprovados pela ciência, pelos pesquisadores, e que provam a reencarnação, né? Com essas lembranças do passado. Mas são casos, embora hoje em um número muito maior do que no passado, ainda é uma parte bem pequena da população que tem este tipo de lembrança e de consciência do passado, que no decorrer da sua vida, conforme os anos vão se passando, aquilo vai se perdendo, vai sendo esquecido por eles. Porque normalmente esses espíritos tiveram um tempo muito breve na erraticidade. É aquele período em que nós ficamos desencarnados, entre o desencarne e a reencarnação. Então, a lembrança é muito grande. E, normalmente, eles trazem marcas de nascença, né? E, enfim, é um assunto muito empolgante e muito interessante. Essa lembrança lhe voltará pouco a pouco como espírito. Na nova existência, as faculdades irão desenvolver-se gradativamente. O espírito aprenderá a movimentar-se outra vez. As ideias e lembranças lhe vêm aos poucos. As tendências tornar-se-ão vivas. Ele mostrará pelo seu procedimento o seu grau evolutivo. Então, isso é marca registrada de cada um de nós. Através das nossas tendências, nós mostraremos o nosso procedimento, o nosso exemplo, a nossa atitude. E essa atitude é que diz qual é o nosso grau evolutivo. E não aquilo que dizemos, aquilo que muitas vezes falseamos, mas sim, de fato, aquilo que nutrimos e que já realizamos dentro de nós. O corpo constitui-se, portanto, no invólucro que o espírito usa quando encarnado. As faculdades morais e intelectuais são conquistas do espírito, que anima este corpo. Então, as nossas faculdades intelectuais e morais, elas não são conquistas do corpo físico, que vai se voltar ao solo, à terra, ou vai ser cremado, mas sim do espírito, que retorna inúmeras, milhares e milhares de vezes para completar, para realizar a sua evolução. Encarnação após encarnação, o espírito progride. Seu avanço numa encarnação pode dar-se no campo moral e noutra, mais no campo intelectual, ou ainda em ambas. Entenda-se, portanto, que em casos de doenças mentais, não se trata absolutamente de um espírito que não tenha o intelecto desenvolvido, mas de um espírito que habita um corpo incapaz de lhe proporcionar uma manifestação clara das suas faculdades. É a lei de Deus agindo. Então, isso é importante, que muitas vezes nós pensamos que as pessoas, determinadas pessoas que têm enfermidades na área mental, que elas têm pouco intelecto, o intelecto pouco desenvolvido, mas isso não é uma realidade. Por questões do passado, que podem ser várias questões, variadas questões, aquilo fica acanhado, a inteligência daquele espírito fica acanhado. O corpo que envolve o espírito, que traz essa dificuldade para expiar nessa vida, nessa outra reencarnação, fica acanhado num corpo que torna ele incapaz de colocar para o mundo, para as pessoas, a sua inteligência. Por quê? Talvez no passado ele tenha utilizado mal esta faculdade. Então,
ele nesta encarnação, que não necessariamente é a próxima daquela em que ele faliu, mas sim aquela em que ele tem condições de reparar que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Então, somente neste momento, ele vem habitar um corpo que o torna incapaz, né, de se manifestar claramente, manifestar a sua inteligência, a sua condição intelectual, porque é a lei de Deus, a lei de causa e efeito agindo em nós. Por isso, a necessidade de estarmos sempre muito vigilantes, buscando realizar o nosso melhor, tendo a nossa consciência tranquila ou buscando ter ela tranquila, reparando sempre as nossas faltas, porque havemos por muito tempo ainda de realizar atos equivocados e então devemos com efetividade buscar esta reparação, nos desculpando com aquele a quem ferimos ou causamos o mal e reparando, porque não basta apenas que peçamos desculpas, é necessário que possamos reparar o mal. As simpatias ou antipatias existentes entre os espíritos têm origem na afinidade vibratória, na similitude de pensamentos, pelos quais se atraem ou se repelem. A misericórdia divina atua aqui de forma interessante, pois o esquecimento do passado ou o fato de não recordar-se de existências anteriores causa menos inconveniente do que causaria a sua lembrança. Então, aí, o esquecimento do passado tem a misericórdia divina, que atua dessa forma, né? Fazendo com que nós esqueçamos do passado. E principalmente nessa questão das simpatias e antipatias, porque imagine se nós temos antipatia por alguém e soubéssemos que essa pessoa no passado cometeu um ato ilícito para conosco, para com um familiar nosso, enfim, tirou-nos a vida. Então, como é que seria, não é? Então, essa questão das afinidades, né, vibratórias, elas nos falam de nós, falam daqueles com quem nós nos damos, nos comunicamos, com os quais nós convivemos no núcleo da família. Isso fica bem patente no grupo em que estamos inseridos na sociedade. Nós sentimos mais afinidade para com uns, menos afinidades para com outros. Com uns temos necessidades, temos facilidade de colocar as coisas, as questões do coração. Já para com outros temos uma certa desconfiança em relação a eles, porque algo dentro de nós diz que não devemos confiar. E daí tudo isso está dentro dessa afinidade vibratória, dessa questão de afinidade, de simpatia ou de antipatia. Então, por semelhança de pensamento ou por pensamentos completamente opostos e sentimentos opostos, né? Então, é isso que faz com que nós estejamos mais próximos de algumas pessoas e menos próximos de outras, porque nos sentimos mais confortáveis, mais afinizados com uns do que com outros. É uma questão da lei das afinidades, né? Da lei de sintonia. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter, né? Então, está a questão 399. Ele não conhece os atos, nós não sabemos o que nós fomos no passado, exatamente, né? Mas podemos sempre saber o gênero de faltas que nós nos tornamos culpados, ou a predominância do nosso caráter, né?
ao olharmos para dentro de nós, nós conseguimos ver como é que somos, quando somos verdadeiros conosco, quando nós nos desnudamos e podemos olhar para nós com tranquilidade e com transparência para ver quem realmente nós somos. Se somos doces, se temos caráter, se temos atitude, ou se somos iguais àqueles a quem muitas vezes não gostamos, dizemos, não queremos nem ver, porque nós temos muita dificuldade para ver em algumas criaturas ou em algumas circunstâncias algo que toca profundamente em nós, porque nos fala a intimidade e faz com que a gente perceba que algo daquilo que estou vendo tem a ver com aquilo que também eu possa sentir. Ou quando nós temos uma ideia completamente contrária, somos repelentes a uma circunstância, a uma situação, a um fato, sem ter nada a ver com aquilo. Quando nós lutamos muito contra alguma coisa, seja ela qual for, é porque, na verdade, nós não aceitamos bem aquilo, né? Nós não temos a coragem de nos dizer. Então, é preciso observar bem o que predomina no nosso caráter. Se nós soubermos observar isso, nós saberemos não quem nós somos, mas o que somos. Porque não importa quem nós somos, se fomos reis, se fomos vassalos, isso não é importante. O importante é saber quais foram as faculdades intelectuais ou moralmente, como eu me comportava. Eu posso saber disso observando as minhas atitudes na data de hoje. Como é que eu ajo, como é que eu reajo com as pessoas. Se eu tenho compreensão, se eu não guardo mágoas, se eu não guardo rancor, se eu não tenho nada contra o meu semelhante, mesmo que ele possa ter agido contra mim. Eu posso, no momento, não gostar, mas não guardar nenhum sentimento ruim. Se eu guardo, eu posso notar que eu já trago isso do passado, que isso é predominante no meu caráter, no meu espírito. Então, eu tenho de trabalhar intimamente para dissolver essa mágoa, este ressentimento, para que eu não venha a sofrer adiante as consequências dos sentimentos, das emoções que eu guardo dentro de mim. Em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar nosso orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhece nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Para melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Olha que beleza, que maravilha Deus nos oferece. Como Ele é misericordioso. Está no Evangelho, capítulo 5, item 11. Para melhorarmos, outorgou-nos Deus o que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então, sempre que nós estamos diante de alguém que no passado nós causamos o mal, a nossa consciência nos alerta.
e sentimos aquele aperto no coração, aquela angústia, aquela sensação de falta com aquele nosso semelhante. E a nossa intenção será sempre de nos aproximar daquela pessoa, buscando reaver o seu carinho, o seu afeto, a sua confiança. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção. Pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento só existe durante a vida corpórea, então só enquanto estamos encarnados. Quando voltamos à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Está bem claro? Então, seguimos. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobre a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais. Permite-lhe aurir novas forças nestes momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então vejam, né? Quando nós dormimos, né? Nós gozamos dessa liberdade. O nosso perispírito vai ter com aqueles com os quais sintoniza, nos locais os quais guarda a lembrança e tem condições pela sua condição vibratória. Então, ele sabe por que ele sofre. E sabe que sofre justamente porque não há injustiçados. Existe injustiça, mas injustiçados não existem. Então, a lembrança ela só se apaga durante a vida exterior, a vida que nós estamos despertos, né? Mas quando nós dormimos, a espiritualidade bendita nos dá essa oportunidade de ter com aqueles, de estar com aqueles que podem nos orientar, que podem nos iluminar, quando nós cultivamos a prece, quando nós nos fortalecemos buscando ter uma boa vida. Boa vida quer dizer buscar ser bom, buscar ser justo, buscar realizar o melhor que possamos na nossa reencarnação. E então, nesse momento em que temos relação com o mundo espiritual, nós aurimos forças novas, né, para poder prosseguir. E então, essas forças devemos saber aproveitá-las, para que nos fortaleçam e se transformem em saúde do corpo, para que possamos viver mais. E com mais intensidade buscar o amor, o afeto, a compreensão, ser menos egoístas, orgulhosos, vaidosos, porque todos sabemos que a vida é transitória, é temporária. Estamos aqui, não sabemos por quanto tempo. Então devemos aproveitar ao máximo que podemos.
É oportuno lembrar que, conforme nos esclarece o Espiritismo, a nitidez das lembranças acompanha o nosso progresso espiritual. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Então é oportuno lembrar que, conforme nos esclarece o Espiritismo, a nitidez das lembranças acompanha sempre o nosso progresso espiritual. Então, quanto mais progresso nós tivermos, quanto mais evoluídos nós formos, mais teremos acesso a essas lembranças, porque em mais condições de realizar o melhor, de ter um belo aproveitamento nessa reencarnação, nós teremos. Então, nos é facultado a oportunidade de saber, de relembrar, porque esta lembrança nos auxilia no progresso. Percebemos dessa forma que no esquecimento do passado a bondade do Criador se manifesta porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência. A lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo, turbar o espírito e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser útil. O nosso passado guarda as suas manchas e nódulos. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Então, é necessário que possamos perceber o quanto a bondade de Deus, a sua infinita misericórdia, se faz presente em nossas vidas. Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento, a sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Então, aqui, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz: todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Por isso, devemos sempre esquecer os infortúnios da vida. Devemos sempre deixar para trás aqueles problemas que colocamos pelo orgulho, pela vaidade, como problemas importantíssimos, pedras que não podemos retirar da nossa frente. Podemos sim. Se observarmos que todos nós que estamos na Terra necessitamos de ajuda, necessitamos de paz, necessitamos de apoio, de acolhimento, de fortalecimento para podermos superar as dificuldades, porque todos passam. Todos os irmãos que caminham conosco no mundo buscam, têm o propósito de ser felizes. Então nos cabe aquietar as nossas emoções para que possamos, através dos relacionamentos, difíceis ou não, encontrarmos o equilíbrio tão necessário a nossas vidas. A misericórdia de Deus nos dá o esquecimento do passado. E porque também nós não podemos esquecer aquilo que nos fazem, o mal que tentam colocar em nossas vidas por ignorância, assim também como nós
muitas vezes colocamos na vida dos nossos semelhantes. Então, tudo quanto recebemos de Deus, de nosso Pai, da espiritualidade bendita superior, que possamos oferecer ao nosso próximo. Porque estamos todos estamos a caminho da luz, a caminho do amor. E é dessa forma que devemos buscar sempre o amor de Deus. E o que seria buscar o amor de Deus? Seria buscar o amor nos nossos companheiros de jornada. Que possamos abraçar a todos. Não importa que cada um tenha uma direção, um pensamento diferente do nosso, um ideal diferente do nosso, que muitas vezes não nos compreende. Busquemos nós que temos esta fortaleza que é a doutrina espírita dentro de nós, sermos a mão amiga, aquele que estende a mão, que abraça, que acolhe, que desculpa e que ama, porque nós precisamos tanto de amor. Estamos nesse mundo, neste momento, e precisamos tanto de amor. Então, por que nós não fazemos luz no mundo? Jesus nos disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Então, que possamos ser este tempero maravilhoso do amor, do afeto, da empatia, da colaboração, da cooperação, porque vida pede cooperação, para que possamos, nessa encarnação, sermos amigos, sermos irmãos, respeitando a cada um como é, porque todos nós estamos trilhando um caminho que nos levará à nossa felicidade, à nossa plenitude. Nós não sabemos quando chegaremos lá, mas sabemos que chegaremos um dia. Então, que este dia comece hoje, comece agora, nesse instante, através de uma prece que eu possa fazer por alguém que não me compreende, ou alguém a quem eu ofendi, ou alguém a quem eu não vejo há muito tempo. Dirijo a ele uma prece que vai repleta de amor, repleta de paz, para que num momento como esse, que todos estamos atravessando, essas distâncias entre os seres humanos deixem de existir e que possamos nos aproximar mais e mais e com o coração cheio de gratidão possamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita da reencarnação, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, pela oportunidade de estarmos unidos, de sermos irmãos e de termos a certeza de que estamos buscando, nessa oportunidade, a nossa pacificação íntima, nos propondo a ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Por certo, nós encontraremos o melhor caminho para encontrarmos o amor de Deus dentro de nós, o amor de Deus dentro de cada um de nós e de vocês. Que possamos estar unidos pelo amor, porque Deus é amor e o amor nos conduzirá para onde desejamos chegar. Que a paz de Jesus seja hoje sempre conosco e que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigada. Até a próxima.